Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando a quinta-feira da quinta semana da Quaresma e hoje, dia 2 de abril, é também ocasião de nós nos recordarmos da morte de São João Paulo II. Hoje faz 15 anos da morte de São João Paulo II, que, mutatis mutandis, isto é, mudando aquilo que deve ser mudado, mas de alguma maneira teve uma Semana Santa e uma Páscoa semelhante à que nós tivemos, também isolado e na dor, claro, ele numa dor muito maior, mas muito maior do que a nossa, mas um período de dor, sim. São João Paulo II celebrou a sua Semana Santa sozinho, com o sofrimento nos dias, a Semana Santa, a Páscoa, se eu não estou enganado, dia 25 foi Sexta-feira Santa, no ano de 2005, dia 25 de março. Então ele morreu no sábado da 8ª de Páscoa, que antecedia o Domingo da Misericórdia. Pois bem, então São João Paulo II viveu aquele período, mas depois de um longo período de dor e sofrimento, porque nós estamos falando aqui apenas do ápice, do momento da morte, mas foi ele carregou a sua cruz, ele viveu a sua via sacra durante muitos anos, vivendo aquele sofrimento, mas sempre com um semblante de paz, embora fisicamente, nos últimos meses, já feio de se ver, devido às deformações físicas que o Parkinson, a falta de expressão, lhe causava, mas em meio àquela dor, em meio àquele sofrimento, viveu numa serenidade. Por quê? Porque sabia que Deus estava com ele, soube transformar a dor em amor. Há uma entrevista à disposição nas redes sociais com o cardeal prefeito, com o cardeal vigário de Roma, Ângelo Comastri, que diz que uma das suas últimas palavras foi o que? Transformar a dor em amor. Viver o momento de dor com amor. E isso, meus santos, viver a dor com amor só é possível se existe fé em Deus, se existe fé na providência. Senão, a dor nos fará ainda mais egoístas, porque quando sofremos, nós temos a tendência de nos ensimesmar, de nos voltarmos ainda mais para nós, de enxergarmos somente o nosso umbigo, de pensarmos apenas nos nossos problemas e de que só nós sofremos, de que a nossa dor é maior. Então, para que a minha dor se transforme em amor, eu preciso crescer na fé de que Deus está comigo, de que Deus é providente e de que tudo isso tem um sentido, de que tudo isso tem um fim. Mas quando eu digo fim, eu não me refiro apenas a final, de que, por exemplo, e aqui eu estou dando o exemplo da pandemia do coronavírus, mas nós poderíamos aplicar a todas as outras situações de dor na própria vida. Tudo tem um fim, mas não apenas um final, mas uma finalidade. Fim no sentido de finalidade. Tudo tem uma finalidade. E isso deve fazer com que nós carreguemos a nossa cruz com mais confiança,
com mais serenidade. Então hoje, neste dia em que nós recordamos a morte do Papa São João Paulo II, queremos pedir a Deus também que Ele nos conceda esta fé firme, esta fé forte, para que nós não tenhamos um desespero prático, isto é, atitudes de desespero, que nós entremos numa rabugice, que nós nos tornemos lamuriosos, reclamando, murmurando o tempo todo, mas que nós nos entreguemos a nosso Senhor e vivamos este período como uma ocasião para crescer na fé e no amor a Deus. No amor a Deus, na nossa vida de oração, intensificando, não abandonando nossa vida de oração, sem a qual não há vida de fé, não há vida de amor, não há santidade possível alguma. Então, vivendo o nosso amor a Deus na nossa vida de oração e, por amor a Deus, vivendo o nosso amor aos irmãos, servindo. Imagine, agora é um período propício de viver mais do que nunca o amor, quando as famílias estão mais próximas, os familiares estão mais próximos uns dos outros, de viver esse amor, esse cuidado, serviço, paciência, generosidade, tudo por amor a Deus, e que me leva a amar o meu irmão. Então nós iremos transformar a dor em amor, a dor em ocasião para amar mais. Mas tudo isso, repito, meus santos, se não provier de um coração que crê, de que diz: meu Deus, tudo isso, independentemente das causalidades humanas, se isso foi causado, se esse vírus teve uma mutação inesperada, se isso foi algo causado por alguém, isso pouco importa. O que aqui importa é Deus, que é o Senhor da história, Ele conduz todos os acontecimentos. E se eu sei que Deus conduz todos os acontecimentos, de que Deus é providente, de que Deus é Pai e que Deus cuida de nós, tudo isso terá um significado maior. Eu não estou entregue à minha própria sorte, eu não estou lançado no mundo, eu não sou um existencialista, eu sou cristão. Eu não digo como um Heidegger ou um Sartre, isto é, que a vida é uma angústia, ou como Heidegger, que eu fui lançado nesse mundo à própria sorte. Não, Deus cuida de mim, Deus toma conta da minha vida, Deus guia a minha história, e mesmo em meio às dores, Deus toma conta das menores realidades da minha vida. Então isso deve me encher de fé. Mas é claro, meus santos, esses momentos de dor, de escuridão, de aparente silêncio de Deus, podem nos tentar a descrer em Deus, a achar que, se Deus existe, está muito ocupado em outras coisas, se é que Deus existe. Isto é, cair nesta tentação. Neste sentido, a primeira leitura de hoje, retirada do livro do Gênesis, capítulo 17, é tão propício, quem puder em casa, fazer a leitura desde o capítulo 12. Pegar o livro do Gênesis, no capítulo 12 começa a vocação de Abraão. Então em casa, você pode depois, até mesmo como uma história para os seus filhos, de você, se você não quiser fazer uma leitura corrida da Sagrada Escritura para os seus filhos, você lê e depois você conta para eles. Lembrando agora, mais do que nunca, os pais são os catequistas dos seus filhos. Então, de você contar. E, se por acaso você já é
crescido e os seus pais, eles não tenham a fé, então você vai ler para os seus pais e explicar para eles a história de Abraão, que deve ser um estímulo à nossa fé, para que nós também demos o nosso passo na fé. Pois bem, lá no capítulo 12, a leitura de hoje no capítulo 17, mas vamos rapidamente ver a história de Abraão. Abraão, com 75 anos, recebe um chamado de Deus. Deus diz: sai da tua terra e vai para onde eu te indicar. E diz então que Abraão saiu, obedeceu à voz de Deus, deixando tudo para trás. Deixou a sua família, deixou as suas raízes, deixou a sua cultura, deixou os seus deuses, porque ele era pagão, e resolveu seguir o Senhor. E o Senhor lhe prometera que daria a ele uma grande posteridade. E Abraão queria muito, porque lembremos-nos, na mentalidade antiga, Abraão, ele compartilhava dessa mentalidade: a minha existência continuaria nos meus filhos. Então Abraão, que ainda se chamava Abrão, não tinha filhos, e Deus disse a ele: eu darei a ti uma grande posteridade. Pois bem, o tempo foi Abraão deixou tudo, seguiu, o tempo foi passando, e Deus que não cumpria a sua promessa. Quer dizer, Deus não estava cumprindo. Capítulo 13, versículo 16, Deus renova a promessa. Deus diz: tornarei tua descendência como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, será possível contar a tua descendência. Olha, imagine, quem é que pode contar? A gente não consegue contar o pó da nossa casa, quanto mais o pó da terra. Quer dizer, Deus estava prometendo a Abraão que ele teria uma posteridade, uma ninhada de filhos. E põe ninhada nisso. Só que o tempo passava e Abraão não via a concretização das promessas de Deus. Fazendo aqui uma correlação com a memória que estamos fazendo aqui, a recordação que estamos fazendo da morte de São João Paulo II, da sua vida, sofrimento, dor. Imagina uma pessoa que durante anos sofrendo com dores, sabe muito bem que se é tentado ao desespero, a dizer: Deus parece que não cuida de mim, Deus parece que não se importa comigo. Pois bem, se temos fé, nós damos um sentido espiritual e sobrenatural. Mas isso, eu não estou aqui romantizando, meus santos. É claro que no sofrimento e na dor existe uma luta, um misto de angústia, um misto de treva e luz. Em uns momentos nós estamos mais animados, em outros momentos estamos mais desanimados, e aí em meio ao desânimo nós nos lançamos na fé e dizemos: eu creio, mesmo que o nosso coração se aperte, mesmo que o nosso coração se angustie. É uma luta, a vida de fé é uma luta, não é um romantismo. Eu creio no amor de Deus, eu creio na providência de Deus, e aí eu nunca choro. Eu creio no amor de Deus, eu creio na providência de Deus, e aí eu nunca me angustio. Como? Jesus se angustiou no Horto das Oliveiras. É claro que a luta faz parte da nossa vida, de nós a cada momento, na fé, dizermos: eu creio em Ti, meu Deus, e em Ti espero. Pois bem, então voltemos aqui a Abraão. Ele nessa luta, nessa angústia, já estamos agora no capítulo 15, os anos se passando, e Deus sem cumprir a promessa que lhe havia feito. Até que Abraão, diz aqui capítulo 15, Deus diz
a Abraão: não temas. Ele ainda se chamava Abrão. Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, e a tua recompensa será muito grande. Aí, pelo amor de Deus, nem o homem mais paciente do mundo foi tão paciente. E Abraão disse assim: tá bom, Senhor, ótimo, obrigado. Obrigado mesmo, minha recompensa será grande, mas eu não tenho filho nenhum ainda. Eu continuo estéril, só lembrando o Senhor. É isso que ele diz aqui, versículo 2: Senhor, de que me servem estes dons, se eu sou estéril? Isto é, percebe aqui, é um relacionamento. Ele crê, mas é uma luta. Isto é, tá bom, Senhor. Deus diz: olha, Abraão, a tua recompensa será abundante. E Abraão responde: ok, obrigado, mas eu ainda sou estéril. Filho nenhum veio ainda. Quem vai herdar as minhas coisas é um filho da minha casa, é um escravo da minha casa, porque filho, já estou réio, e não tenho filho nenhum. Diz aqui, continua, versículo, vou repetir, porque é uma luta, é quase Abraão lutando com Deus como Jacó. Abraão diz: Senhor, de que me servem estes dons? Eu sou estéril, e Eliezer de Damasco será o herdeiro da minha casa. Eu não me deste filhos, um criado será o meu herdeiro. E aí, meus santos, a situação continua. Aparentemente, Deus se cala, o tempo passa, e Deus ainda não tinha cumprido a sua promessa. Você percebe? Porque assim, quando eu ouço essas afirmações assim, muito fáceis, sei lá, eu creio em Deus, a minha vida é sempre luz. Eu creio em Deus, entendeu? E eu sou um super-homem. Sim, meu santo, minha santa, é verdade, entendeu? Mas isso não significa de que você não vai sofrer, de que você não vai ter que lutar para continuar crendo. Crer não é uma realidade assim, é dom de Deus, mas é resposta do homem também. Não é uma realidade que se impõe de tal maneira que eu não consigo não crer. Não é isso. Se eu não colaborar com a graça, se eu não me esforçar e dizer a cada dia: Senhor, eu creio em Ti, eu creio no Teu amor, eu creio na Tua providência, nós iremos perder a fé. Deus nos concede a fé, mas nós precisamos a cada dia lutar para ter fé, para renovar a nossa fé, para permanecer nesta fé, para crescer nesta fé. Como São João Paulo II, no seu sofrimento, lutou, como todos nós precisamos, em meio às dificuldades da nossa vida, lutar, e como Abraão aqui estava lutando. Aí vem a leitura de hoje. Chegamos então ao capítulo 17. A leitura de hoje começa já no versículo 3. Mas vamos voltar apenas para o versículo 1, que diz assim: quando Abrão tinha 99 anos, com quantos anos foi que ele saiu lá de Ur, na Caldeia? 75. Com quantos anos ele está agora? 99. Quantos anos se passaram? 24. Você que está em crise, porque a pandemia está com um mês. Com um mês já está arrancando os cabelos. Abraão sofreu 24 anos. Você pode imaginar o que é esperar em Deus 24 anos? Você pode imaginar o que é sofrer as demoras de Deus 24 anos? Eu não sei. Sofrer as demoras de Deus 24 anos, eu não sei. Abraão sofreu as demoras de Deus 24 anos. Aí vamos então ouvir. Depois dessa contextualização, vamos ouvir então a leitura de hoje.
Deus diz: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda de acordo comigo e ser honrado, e eu farei uma aliança contigo, farei que te multipliques sem medida. 24 anos depois, Deus diz: olha, sê meu servo, e eu te multiplicarei. Alguns dizem: olha, Senhor, tchau e bênção, cansei. Que história é essa de que... E disse então que Abraão faz o quê? Abraão prostrou-se com o rosto por terra e fez aliança com Deus. Renovou a sua aliança com Deus. Renovou a sua fé em Deus. Você pode imaginar o aperto no coração daquele homem? Isto é, ele se violentou. O reino dos céus é dos que fazem violência, diz a palavra de Deus. Isto é, Abraão fez violência e disse: eu creio. E prostrou-se com o rosto por terra. Se inclinou diante de Deus, como que dissesse: eu não te compreendo, Senhor, mas eu creio em ti. E Deus então lhe disse: eis a minha aliança contigo. Tu serás pai de uma multidão de nações. Já não serás chamado Abrão, mas o teu nome será Abraão, porque farei de ti um pai de uma multidão de nações. Farei crescer tua descendência infinitamente. Farei nascer de ti nações, e reis sairão de ti. Estabelecerei minha aliança entre mim e ti, entre os teus descendentes para sempre, e teus descendentes para sempre. Uma aliança eterna, para que eu seja o teu Deus e o Deus dos teus descendentes. A ti e aos teus descendentes darei a terra para que vivas, em que vives como estrangeiro, todo o país de Canaã como propriedade para sempre. Meus irmãos, e Abraão creu na palavra do Senhor. Que hoje, meus santos, diante desta palavra e também diante da recordação que fazemos de São João Paulo II, que também creu, acreditou, em Deus esperou e soube sofrer com paciência, transformando o seu sofrimento em amor, que Deus nos conceda a todos nós a graça de vivermos também nós isto que os justos, que os santos de Deus viveram na sua vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.